Neste tutorial, vamos explorar como criar um novo formulário de coleta. Para acessar a área administrativa do coletor, basta digitar o endereço admin.collect.avina.net e fazer o seu login. A tela principal dessa área é a tela de Gerenciar formulários. Lá encontramos o botão Criar novo formulário. Ao clicarmos nesse botão, devemos escolher para qual cliente será destinado esse formulário de coleta. Devemos preencher o autor do formulário. Devemos escolher um nome para o formulário. Para gravar essas primeiras informações, clicamos em Criar formulário. A principal aba dessa ferramenta é a aba de formulário. Nela, criamos as páginas e inserimos os campos a serem preenchidos. Adicionar páginas melhora a experiência de preenchimento. Para esse tutorial, vou dividir o formulário em duas páginas. Para criar uma página, clico em Adicionar página. E a partir desse momento, podemos começar a adicionar os seus campos. Vamos inserir o primeiro campo da página. Para isso, clicamos em Adicionar campo. A primeira decisão que devemos tomar é o tipo de campo que queremos adicionar. Cada campo guarda características de valores e de preenchimentos específicos. Para a maioria dos tipos de campo disponíveis, seus nomes são quase autoexplicativos. Vejamos. Temos o campo de texto simples, texto com múltiplas linhas, campos numéricos, inteiros e decimais. Temos campos de verdadeiro ou falso, campos de data, campo de escolha simples e escolha múltipla. Alguns campos são bastante especiais, como o campo de localização, que captura as coordenadas de GPS durante o preenchimento. Também temos o campo imagem, que possibilita a captura de imagens da câmera. O primeiro campo que vou adicionar é o campo de texto simples. Todos os campos carregam algumas características em comum, como o nome do campo, que é o título que aparecerá para o coletor, e o identificador do campo, que é a chave que identificará esse campo na base de dados. Vou nomear esse campo como o nome do entrevistado. E o sistema automaticamente sugere uma chave para esse campo. Os campos de texto também disponibilizam um texto auxiliar, onde podemos guiar o usuário no seu preenchimento. Todos os tipos de campo possibilitam também a adição de múltiplas validações, ou seja, para que o campo seja considerado válido, o coletor deve respeitar as regras de validação escolhidas. A validação padrão para todos os campos é requerida. Portanto, campos deixados em branco serão rejeitados. Podemos também escolher qual mensagem será apresentada caso o usuário não preencha o campo dentro das regras de validação. O valor padrão é: você deve preencher esse campo. Além disso, podemos configurar a disponibilidade de cada campo, se eles aparecem ou não para o coletor, dependendo de outros campos preenchidos. Veremos um exemplo mais adiante. Agora, vou criar um campo de seleção simples. Este campo permite que somente um valor seja escolhido dentro de uma lista de opções. Devemos nomear o campo e devemos
definir uma lista de opções para este campo. Cada opção deve conter um texto que será visível ao usuário e um valor que será preenchido no banco de dados. Para este exemplo, eu escolhi as seguintes opções. Para este campo, não adicionei novas validações, nem inseri configurações de disponibilidade. No próximo campo, vamos testar a aba de disponibilidade. Vou criar um campo de descrição que aparecerá quando o usuário escolher a opção Outra na lista de fruta preferida. Para isso, insiro um campo do tipo texto simples e nomeio qual fruta e acesso à aba de disponibilidade. Adiciono uma regra de disponibilidade. Podemos definir que este campo esteja disponível de acordo com algumas regras. Como valor de campo, ou seja, este campo aparece quando outro campo tem um valor específico, ou quando tem um valor maior ou menor que um valor específico. Neste caso, vou escolher a opção valor de campo. Para esta regra, precisamos escolher o campo-alvo da análise. Nesse caso, o campo qual sua fruta preferida. E precisamos definir qual o valor esperado desse campo. Ainda não terminamos de preencher as configurações do novo formulário, porém, já podemos testá-lo. Basta clicar em Testar formulário. Uma nova aba do navegador será aberta e o formulário que estamos editando aparecerá no corpo da simulação. Nele, podemos testar a validação a partir desse botão verde. Repare que os campos foram sinalizados para alertar o usuário que eles não carregam o valor permitido. Podemos testar também a disponibilidade de campo. Repare que a pergunta qual fruta só aparece quando escolhemos a opção Outra entre as opções do campo de escolha simples. Continuando a construção do formulário, vou inserir uma nova página. Nessa página, vamos explorar o conceito de blocos ou seções. Uma seção é um conjunto de um ou mais campos. Nós colocamos esses campos em seção por um ou mais dos seguintes motivos. Queremos agrupá-los quando armazenados no banco de dados. Queremos que todo o grupo tenha uma única regra de disponibilidade. Ou queremos que o campo ou grupo seja repetido a partir de uma regra. As seções também precisam de um nome e uma chave para a base de dados. Neste caso, o nome da seção será Filhos. Não defini nenhuma regra de disponibilidade, ou seja, este bloco estará sempre visível. Para esta seção, vou adicionar uma regra de iteração. As regras de iteração definem como o bloco se repete. A regra de iteração vinculada repete o bloco a partir de valor de outro campo. A regra de iteração livre, que vamos utilizar, permite que o bloco seja repetido de acordo com a demanda do usuário. Mas o que será repetido nesse bloco? Todos aqueles campos que incluiremos dentro dessa seção. Nesse caso, vou incluir o campo nome e outro de idade para cada filho incluído.
Agora, ao simular o formulário, vemos que ele tem 2 páginas. Na segunda página, temos a seção de filhos. Em um primeiro momento, essa seção apresenta somente uma iteração. Mas ao clicarmos o botão de mais, posso livremente adicionar iterações com todos os campos dessa seção. Ao combinar páginas, seções, campos, validações, disponibilidades e interações, torna-se poderosa e flexível a construção de formulários com os mais diversos formatos. Seguindo nas configurações, vamos explorar as abas restantes do editor. A aba de configurações permite que você defina a estratégia de salvamento, as listas e as visualizações para este formulário. A estratégia de salvamento permite que, durante a coleta, os dados sejam gravados periodicamente, mesmo sem ação do usuário. Em sua opção padrão, os dados são gravados a cada 2 segundos. Na aba de listas, podemos cadastrar listas de opções que serão utilizadas em campos de escolha simples e múltipla. Aqui eu posso cadastrar, por exemplo, uma lista de frutas e utilizar a mesma lista em mais de um campo de escolha. Na aba de visualizações, podemos criar algumas visualizações de dados em cima dos dados coletados para este formulário. Por exemplo, na visualização de mapa, criamos uma visualização geográfica de pontos de coleta. Este formulário que criamos pode ser testado no editor, mas ainda não está disponível no aplicativo de coleta. Para que isso aconteça, devemos voltar à gestão de formulário e clicar no botão Publicar. A partir desse momento, o formulário aparecerá para os coletores cadastrados. O funcionamento do coletor, seu comportamento offline e o envio de dados para o servidor são detalhados em outro tutorial.